Ô Gladys, boa noite para você. Muita paz para todos nós. Paulette, boa noite. Muita paz. Um grande abraço. Que nós possamos, como sempre, na sequência do estudo que nós estamos realizando do livro Entre a Terra e o Céu, levarmos de vencidas as dificuldades humanas, naturais, e já estamos na reta final da obra e vamos dando sequência, como eu disse, até chegar ao final, para que possamos, como sempre, um grande desafio, analisarmos outras obras de André Luiz e ficarmos melhores informados em relação a vários temas importantíssimos, como no caso aqui nós estamos trabalhando a questão de lei de causa e efeito, a questão da reencarnação, e são reencarnações rápidas, a questão da justiça de Deus. Uma questão muito importante também é que nós percebemos que não há punições na justiça de Deus, há um processo necessário de reparação. Alice, boa noite. E a reparação não é um processo de punição da vida. A própria palavra está dizendo, é reparação, é consertarmos, é fazermos o conserto do erro que nós cometemos. Isso vai dar trabalho, porque quando nós erramos também, nós de alguma forma prejudicamos alguém. Erlen, boa noite. Vamos dar sequência então. O Júlio, um dos protagonistas da nossa história, 3 dias desencarnados. Depois da desencarnação dele, conta aqui o André Luiz, ao lado de Zumira, nas primeiras horas daquela noite, reparávamos a sua profunda depressão, a sua profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, notou apreensivo, exatamente, a nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia-lhe assistência magnética quando Mário, Antonina, Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos o nosso instrutor, o Clarencio, com aquela doente, a Zumira, e demandamos aquela peça em que se efetuaria o encontro familiar. Amaro e a Evelina faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo, espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar uma velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido, desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro, o Mário, apresentou àquela jovem senhora o seu filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia desculpas por não haver reaparecido como reconhecido seu dever. A ocorrência tirara ele do norte, ele ficou desequilibrado, caíra de cama, impressionado com aquele acontecimento que lhe não cabia esperar. Mário falava realmente comovido, porque lembrando os derradeiros minutos de Júlio, represavam-se-lhe nos olhos
aquelas lágrimas que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Mário deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se abriu mais amplamente para o Mário. Percebi, disse Amaro, a dor que o envolveu no momento justo em que o nosso Júlio era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. A generosidade do Amaro, por sua vez, influenciava o Mário de modo muito positivo e decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam o íntimo de Mário. E Mário passou a sentir um certo bálsamo, um certo desafogo. E enquanto Evelina se afastava para atender a Zulmira doente, reportou-se a tortura moral que o assaltara assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista, pensava ele, e conversando com o Amaro. Enganar-se-ia porventura na dosagem daquele soro, daquela medicação? E numa ligeira pausa que surgiu natural, Amaro tornou a palavra acrescentando bondosamente: não havia motivo para tamanha preocupação, Mário. Desde a primeira visita médica eu compreendi que o nosso Júlio estava condenado. O soro foi o último recurso. E, com dolorida resignação, acentuou: não é a primeira vez que atravesso uma aprovação dessa ordem, Mário. Há tempos eu sofri a perda do caçula do meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado, numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar. E hoje eu compreendo que somente nos compete aceitar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu Antonina nesse momento, bem otimista. Sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia interior. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer, diz Antonina. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos no crime ou na viciação que não conseguem interromper. É uma colocação que ela faz interessante nesse momento, a Antonina. A morte de um corpo físico é dolorida, mas muitas vezes acompanhar a morte moral dos filhos que se entregam às drogas, ao crime, de uma forma geral, é muito mais dolorido. E também perdi um dos meus filhinhos, diz Antonina, que Deus me confiou, mas eu procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Que prazer ouvi-la, disse o Amaro com uma discreta satisfação. E após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo, diz o Amaro, na leitura do Santo Agostinho, eu observo que a abençoada renovação se fez em meu coração. E fitando a interlocutora Antonina com mais atenção: a senhora é também católica? Perguntou o Amaro. E Antonina sorriu delicada e informou: não. Senhor Amaro, em matéria de fé eu aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Ah, sim. Jesus é o nosso porto. Acentuou Amaro de uma forma bem liberta e liberal. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem, na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol,
brilha para todos nós. É muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, comentou Antonina, entusiástica. Viu uma nobreza muito grande na figura de Antonina, do Amaro. E na essência desejamos ser cristãos sinceros e na sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e de imediato o médico da família entrou para a inspeção da criança, da Zulmira. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da Zulmira e, porque o dono da casa se preocupasse em segui-lo, o médico recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que ele tinha a intenção de submeter a Zulmira a um meticuloso exame, pretendendo ouvi-la mais particularmente, a sós com ela. Evelina, que estava com Zulmira nesse momento, veio a ter conosco e, acompanhando o médico com o nosso olhar, vimos-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que se nos mostravam à porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. Então o médico ele entrou no quarto de Zulmira sozinho, mas lá se encontravam tanto o Clarencio quanto o Odila para poder, de alguma forma, colaborar nesse momento extremo da depressão, da total exaustão psíquica e emocional da Zulmira. O Amaro, preocupado, totalmente discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza daquela situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecida, de modo alarmante, como se quisesse dar notícias de seu círculo particular ao atento Mário, relacionou os desajustes psíquicos da companheira, antes da vinda do filhinho que a morte lhes arrebatara ao convívio. E Amaro continuou, Zulmira, com a maternidade triunfante, como se renovara, revelara-se mais alegre, mais viva, readquirir a saúde plena com a desencarnação de Júlio. Nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-lhe ali de novo entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Preste atenção nesse trecho, porque essa confissão do Amaro já havia ocorrido durante a noite, quando o Mário, se lembra que ele era apavorado, querendo se vingar e tal, e teve um momento em que o Amaro fez toda a sua confissão, se viu como o antigo Armando, que tinha traído ele na condição de Estevão naquela época, pedindo perdão e tal. E agora, encarnado, estão se reencontrando, ele está diretamente pedindo perdão e dizendo da sua dificuldade, do seu sofrimento, que ele já tinha dito durante o sono. Ele está só repetindo aquilo que ele fez durante o sono. E aí, o que acontece? Há um reforço da informação, agora como encarnado, do qual, numa capacitação de absorção e registro mais consciente, o Mário compreendeu a situação. Essa confissão do Amaro constituía para o próprio Mário um testemunho de humildade pura. E ele tinha o Amaro como inimigo. Em muitas ocasiões, fantasiara-o na própria imaginação, qual se fora um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados monólogos, rixando com ele em pensamento. Então ele, vendo a humildade de Amaro, o enfermeiro Mário, ele começou a imaginar, puxa, quantas vezes eu, em termos de chamado ruminação mental, que são os monólogos, que é eu conversando comigo mesmo, é o diálogo interno, com raiva, né? com rixa, com pensamento negativo contra o Amaro que desposou a sua noiva, né? E nesse momento ele está vendo a humildade, o sofrimento dele com a Zulmira,
Agora ele reparava que o antagonista, o Amaro, era um homem comum, tanto quanto ele, necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o médico tornou a sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao Amaro notificando: a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Que frase interessante do médico, né? O médico chegou para o Amaro, o esposo da Zulmira, dizendo para ele que a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. Em outras palavras, a providência são os tratamentos, os recursos médicos, o tratamento no campo da psicologia, porque ele também foi escutar a Zulmira, mas ele está falando, quando a previdência não funciona, quando a vontade de Deus não funcionar, todas as providências humanas serão limitadas. Foi uma frase que o médico usou para o Amaro. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas, disse ele. O soro aplicado desde ontem não trouxe resultado preciso. O abatimento é muito grande. Creio indispensável uma transfusão de sangue, ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Ela vai desencarnar. Amaro, o marido, ficou empalidecido. Antonina, que estava visitando, voltou-se em silêncio para Silva, para o Amaro, para o Mário, com a dizer para ele de coração para coração: não hesite, Mário, é a sua hora de ajudar, Mário. Isso olhando, em pensamento, lançando esse pensamento para o Mário. Aproveite essa oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, eu sentirei prazer nisso. Eu sou doador de sangue no hospital em que trabalho. E erguendo os olhos para o ex-rival, para o Amaro, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me, eu quero auxiliar a Zulmira de algum modo. Afinal de contas, nós somos todos agora bons irmãos. Amaro, comovido, abraçou-o reconhecidamente, agradeceu, nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo, que é o seu filho, junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira naquele momento, enquanto o Mário e o médico partiram velozes em busca do material necessário, que é a adoração que, nesse momento, o Mário estava disposto a doar. Transcorrida uma hora, a câmara de Zulmira se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário. Todavia, era enorme a prostração para que ela pudesse demonstrar um interesse ou até desprazer. Apresentada a Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos com um breve sorriso de reconhecimento, porque ela já estava mais para lá do que para cá, estava mais desencarnada do que encarnada. Assumindo a direção da enfermagem, Antonina parecia uma figura providencial. Amparou a Zulmira com carinho, auxiliou o médico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina. A Evelina é a filha do Amaro, portanto, é enteada da Zulmira, para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosamente. Realizada a transfusão, a Zulmira entrou naquela reação característica, contudo, Mário, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar um profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera ao ou pelo menos aos ex-adversários, o próprio coração em forma de visita fraternal. E as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora bem amada, como se lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima,
Registrando-lhe a queda de energia, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em uma larga poltrona junto dos amigos. Despediu-se o médico, mas animado, o Mário foi descansar, porque ele estava realmente perdeu não, ele doou sangue, então ficou mais um pouco fraco. E Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que Antonina se ofereceu para voltar. Por que ela tinha que voltar para casa? Mas ela também se ofereceu para voltar para a casa do Amaro, para ajudar no que fosse preciso, porque ela era uma simples servidora de indústria, era uma industriária, e na posição de mãe, ela tinha responsabilidade por 3 crianças ainda, né? E que, mesmo assim, poderia dispor de 2 dias na indústria para poder ajudar o Amaro nesse momento com a Zulmira e com a Evelina. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou até mesmo uma governanta para as horas difíceis e aceitou a gentileza da oferta de Antonina nessa visita em outro momento. Antonina, contente, prometeu regressar trazendo Lisbela, que era a filha que estava com pneumonia, né, na manhã seguinte. Estava convencida de que a Lisbela, a menininha, conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou encantada. Simpatizara com Antonina como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado de positivamente feliz. Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Mário, fitando Antonina como aquele reconhecimento de muito carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando aquela alegria silenciosa de quem retorna a uma relativa felicidade. Quando os amigos se afastaram, o ministro Clarencio aproximou-se de Zulmira, de cuidados especiais, aplicando-lhes exatamente passe de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera um grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força, que são os chakras, são os 7 centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso quanto naquele momento. Clarencio recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira vê-lo-ia buscando as energias novas. E enquanto Odila se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o Clarencio falou otimista. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Agora uma afirmação extremamente importante. Os sonhos. Tem gente que tem pesadelo o tempo todo, né? E está falando isso como um processo terapêutico. Um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. E quando o ministro Clarencio fala a questão do sonho, é porque a Zulmira ela vai ser levada durante o sono para reencontro com o Júlio. Por isso que Odila foi solicitado a ela para preparar exatamente o Júlio para esse reencontro, né, durante esse momento em que Zulmira, durante o sono, evidentemente terá a oportunidade de reencontrar o filho que ela entregou para o Cristo, né, com quase 1 ano de idade. E aí continua. Íamos responder, mas a doente, à semelhança de pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos de surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a, como se fizesse a uma própria filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa quando partimos. Amparada em nossos braços, Zulmira volitou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria a atenção. Tímida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. E aqui e ali
Doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos àquela oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas Zulmira parecia insensível àquela excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer mais uma vez que o paraíso da alma em verdade reside onde lhe situa o amor. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo. Qualquer indagação perante aquela ternura atormentada resultaria inútil. Creio que se ao invés da refulgente luz do lar da bênção apenas víssemos trevas para aquele espírito agoniado de mãe, o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o Júlio inesquecível. Quem poderá definir com exatidão os indefassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador Clarencio, que a sustentou paternal, asseverando: Zulmira, não perturbes o Júlio se o amas. É meu filho, bradou ela semi-desvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu coração, em teu regaço de mãe, por isso nós fomos teus companheiros, para que nós pudéssemos trazê-la aqui, para que você amenize a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombre a alma. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável. Contudo, não devemos esquecer que todos somos filhos de Deus, o nosso eterno Pai. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Zulmira, tocada por essas palavras, desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro, a Odila, e recordou a luta que haviam atravessado quando do afogamento do próprio Júlio. O remorso voltou a refletir-lhes na mente atribulada e exclamou: Odila? Perdoa-me, mais uma vez ela pedindo perdão para Odila. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me do teu filhinho Júlio. Hoje eu pago com lágrimas a minha deplorável displicência. Ajuda-me, por favor, perdoa-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu Júlio. A interpelada acariciou-a compadecidamente e disse: tem paciência, Zulmira. A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos à vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. E beijando-a nos olhos, aduziu: enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofra as agruras da minha prova, acentuou Zulmira em tom amargo, eu penso em teu anjinho. Agora que eu estou vendo o meu Júlio, que morreu nos meus braços, com aproximadamente 1 ano de croup, eu lembro do seu Júlio, que eu não fiz nada para salvar quando afogado com quase 9 anos de idade. Odila, conchegando de encontro ao peito, conduziu-o para mais perto do menino adormecido e, indicando, aclarou satisfeita: ouve, meu filhinho é também o teu filhinho. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-nos a aceitar a dificuldade do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Ante a companheira perplexa, acrescentou convincente: o corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes por nosso intermédio. E sorrindo, como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor. Notávamos
que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta e no íntimo da alma, de certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar que se lhe fazia mais brilhante afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até um leito próximo para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava surpreendida, começava a compreender. Júlio, prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento ao mundo, tornara em nova tentativa que redundara também em frustração. Mas por quê? Por quê? Em tão pouco tempo. O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando a um passado remoto, mas o cérebro doía-lhe dilacerado. Realmente não lhe seria possível, naquelas circunstâncias, qualquer incursão no domínio das lembranças do passado. Mas percebi, enfim, a bondade eterna que reunia ou que reúne as almas nos mesmos laços de trabalho e nos mesmos laços de esperança no caminho de redenção. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio logo após os seus responsais e o imanifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava. E reconheceu que a providência divina, ligando ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora, sentia pelo Júlio inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais aquela rival, aquela obsessora, aquela possessora dos primeiros momentos, mas aquela benfeitora nesse momento que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela em pranto silencioso, qual se lhe fora a filha a ocultar-se nos braços maternais. Odila, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhes os cabelos. Convém-lhe nesse momento Zulmira o repouso. E Clarencio afirmou também: qualquer recordação agora, Zulmira, lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se daquela companheira, deixando-a a sós num descanso justo, e seguimos. Despedindo-nos, Clarencio aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. E desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Aí entra a questão do sonho, entra a questão desses acertos de relembranças de vidas passadas, de vidas presentes também, entrando na consciência de Zulmira nesse instante. Um fato absolutamente para ela nova, né? Ela que permitiu por ciúme que o Júlio viesse a desencarnar afogado, porque ele era um entrave para o suposto amor dela pelo pai dele. E de repente ela recebe no seu próprio seio, no seu próprio ventre, o próprio Júlio que retorna com 1 ano de vida aproximadamente desencarnando de Krupp. E ela começou a tentar botar a cabeça nesse momento para as múltiplas existências e esses rótulos que nós trazemos de filhos, mães, esposos, etc., que são rótulos que nós trazemos em cada existência. Nós temos rótulos, né? Mas nós somos espíritos viajores na eternidade. Independentemente disso, desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado por esse sono. A partir daí voltaríamos a reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe tanto quanto possível as melhoras gerais. Daí vem o outro detalhe importante, que é a questão dos sonhos. Quando nós nos preparamos para dormir, e evidentemente se formos merecedores dentro dos nossos méritos, sermos conduzidos para instruções como desse nível, ou irmos assistir palestras, como no caso nós vimos no livro Missionários da Luz, aquelas maravilhosas palestras de Alexandre, ensinando coisas profundas demais e até científicas, ou podemos estar fazendo outras coisas durante a noite. É extremamente importante aprendermos a dormir, porque são exatamente nos momentos do sono que também acontecem as grandes obsessões, porque é o momento em que nós estamos vivendo a vida espiritual.
emancipado do corpo, sob o ponto de vista parcial, nós estamos vivendo a vida espiritual. E o André Luiz afirma que o umbral começa na crosta terrestre. Então, toda noite, quando nós saímos do corpo, parcialmente, nessa emancipação, já entramos em nossa realidade espiritual. Estamos vivendo realmente uma vida espiritual. Então, toda vez que nós estamos encarnados, nós vivemos as duas vidas ao mesmo tempo. Vivemos a vida encarnada, na vigília, com os 5 sentidos, e durante a noite nós saímos do corpo e vivemos a vida espiritual. Então, nós vivemos as duas vidas. E até os espíritos dizem que o sono é o treinamento para a morte, né? Então, todo dia nós somos treinados para morrer. Todo dia nós somos treinados para nos readaptar à vida real. E exatamente quando nós temos determinados tipos de experiência fora do corpo durante a noite, podemos acordar com traumas, cansados, exauridos, evidentemente, alimentando depressões, infelicidades, desconfianças, ciúmes e até mesmo programações de assassinatos, de homicídios, de suicídios, etc. E nós vamos ver isso numa outra obra também de André Luiz, Obreiro da Vida Eterna, em que há induções profundas de obsessores, fazendo com que as pessoas que estão durante o sono desequilibradas aceitem sugestões negativas para perturbar e infernizarem vida doméstica. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que nós formos dormir. Ele disse que o sonho reconfortante nos dá toda uma reparação dos nossos movimentos psicológicos durante o dia que vamos viver no dia seguinte, após o sono. Então, quando nós formos dormir, é recomendável realmente entrarmos em conexão com os nossos mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, para que eles possam, e nós conectados com ele, para que eles possam nos conduzir para os melhores lugares, para as melhores experiências. Porque eu me deixar levar para as aventuras durante o sono, evidentemente, ao acordar, eu vou trazer muito impactado, ainda que de forma fragmentária, para o meu mundo consciencial, essas experiências que eu vou ter realmente ações e reações, normalmente reações durante a vigília. E isso pode me trazer traumas, desconfianças, dissabores, infelicidades, depressões e alguns nos extremos até do suicídio, ou homicídios, ou outros tipos de ações, de atos deliberados que fazemos, do qual nós fomos sugeridos durante a noite. É muito importante nós prestarmos atenção para esse treino para a morte, que é toda noite nós somos treinados para isso. É saber aproveitar, né, da melhor maneira possível para não entrarmos em aventuras ou desventuras durante a noite. Afastamos-nos assim para regressar em breve. Indispensável tornarmos ao lar da bênção para restituir a nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a Zulmira, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguiu articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou então um delicioso sonho, bem fragmentado, mas ficou essa lembrança, embora vaga, desse delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem contente trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva Antonina, cedo, com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via o objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que sem qualquer cerimônia confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde? Como? Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era tão bem o testemunho de que recolhera naquela noite de benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina encantada. Sim, disse Antonina, concordando que a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, eu estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado
o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Aí vai a Antonina, como espírita, explicando o que aconteceu. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. Então, quando a Antonina ela faz a leitura do sonho dela, de que ela foi um momento proveitoso, foi uma providência muito proveitosa, e que realmente ela reencontrou o Júlio, e isso chamou a atenção da própria Zulmira. A senhora julga então possível? Indagou a Zulmira de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina reconfortada. A morte não existe como a entendemos. No além, os nossos amados que partiram estendem-nos os seus braços. Tenho igualmente um filho na vida maior que vem sendo para mim um precioso sustentáculo. A Zulmira demonstrou um invulgar interesse naquela conversação. Há momentos na vida em que nós somos castigados pela fome de fé, e Antonina era uma fonte radiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque ao deixarmos o domicílio, diz André Luiz, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescência. Eu vou fazer o capítulo 39, já estamos quase no penúltimo, antepenúltimo capítulo, no próximo, hoje é sábado, né? No próximo quarta-feira, em face do tempo que será curto para eu fazer toda essa leitura e algumas rápidas reflexões. Mas nós vimos aqui a importância, né? Sobretudo a questão do sonho. Nós estamos falando de personagens, Zulmira, Evelina, nós estamos falando de Antonino, estamos falando do Mário, do Amaro, estamos falando de vários personagens que estão todos eles ligados à Guerra do Paraguai, todos eles ligados a conflitos existenciais da Guerra do Paraguai, a erros graves da Guerra do Paraguai. E estão, nesse momento, em um processo de resgate. O próprio Júlio, nós vimos lá que ele suicidou, né, lá no Paraguai, na Guerra do Paraguai, por causa da que ele chamava de traição da Lina Flores, que hoje é a Zulmira. E, enfim, são personagens que se reencontram. Esse reencontro acontece pela providência divina e pela previdência maior, para que as pessoas possam se reajustar. E mais uma coisa para terminar a nossa fala, é que o processo reencarnatório, tu veja que o Júlio desencarnou num período muito curto, numa vida só, num período curtíssimo, ele teve 2 desencarnações, uma pelo afogamento e também a outra pela croup. Essa difteria por causa do destroçamento da glote pelo envenenamento na Guerra do Paraguai. Então, digamos assim, essa lesão que ele criou na glote pelo envenenamento, que não morreu, lembra-se que ele perdeu a voz, e por ter perdido a voz, ele se jogou no Rio Paraguai e daí ele acabou morrendo afogado por suicídio. E ele ficou muito tempo nas trevas, depois foi recolhido, reencarnou, morreu afogado, e depois reencarnou, morreu de croup. 2 desencarnações rápidas e agora está limpo. Agora, nós vamos ver nos próximos capítulos como é que ele vai retornar agora já limpo, já o perispírito dele sem exatamente essa lesão na glote, já não tem mais essa lesão na glote, mas foram 2 desencarnações, 2 momentos terríveis da vida dele, um com quase 9 anos de idade, morrendo asfixiado porque é afogado, né? E a outra também afogado, né? Porque a croup, né? A difteria, a pessoa ela perde também a respiração, ela não consegue respirar e acaba morrendo nessas condições. Na quarta-feira vamos dar sequência ao 39º, como eu disse, o título é O Casamento Feliz. Vamos ver então a partir de quase já encerrando a nossa obra, e nós estamos praticamente dando como vencido, né, o desafio de fazer capítulo a capítulo, às vezes 2 capítulos em uma live, a narrativa, a leitura e a narrativa, as reflexões daquilo que com aqui o Clarence aprendemos muito, né? Um grande abraço para todos vocês e que nós possamos permanentemente refletir sobre tudo isso e aprender a dormir melhor. Na hora de dormir, não entregar nosso corpo só para... Não, vamos dormir de forma inteligente para aproveitarmos esses momentos tão importantes da nossa caminhada, que é o momento do sono. Um grande abraço para vocês e um bom sono também para todos, tá bom?